O Redosaurus é um dinossauro fictício que apareceu pela primeira vez no filme americano de 1953, O Monstro do Mar. A criatura é meio que uma mistura de terópode com saurópode, tendo as principais características de ambos, como andar sobre quatro patas, ser alta e comprida, característica comum em saurópodes, e tem garras e dentes afiados, como a maioria dos terópodes. Redosaurus também se assemelha muito a um lagarto, não só em aparência, mas também em comportamento, pois ele anda igual a um lagarto. Ele até mexe sua língua parecida com a de um lagarto. Isso era comum na época, já que os dinossauros eram retratados como grandes lagartos, ou como o personagem desse filme aqui falou, Animais. Talvez grandes iguanas. é difícil dizer qual seria a cor do redossauro, já que o filme foi feito em preto e branco, mas algumas representações coloridas do animal mostram que ele teria uma cor meio verde com marrom, mais ou menos parecido com as das fotos que vocês estão vendo aí agora. E o seu nome, Redosaurus, foi feito especificamente para este filme, já que não existe nenhum dinossauro com esse nome, sem contar que ele é fictício. Não sabemos qual seria o significado de seu nome, mas podemos sugerir que seu nome, Redosaurus, pode significar lagarto de redo. Mas já que não temos e possivelmente nunca teremos uma confirmação do significado do seu nome verdadeiro, só nos resta apenas teorizar. No ano de 1950, o filme King Kong, que foi lançado em 1933, estava completando seus 17 anos desde que foi lançado nos cinemas. Os filmes de monstros gigantes e coisas semelhantes fizeram muito sucesso e ainda estão fazendo sucesso, e as pessoas estavam começando a se interessar em filmes de monstros gigantes na época. Ainda que só de ter o termo monstro ou dinossauro no filme já era motivo de dinheiro. Já que o filme lucrou cerca de 5,3 milhões de dólares, a Warner Bros. Ficou sabendo da fama desses tipos de filmes e logo começou seus projetos para fazer um novo filme, que seria algo, segundo eles, revolucionário. Os efeitos especiais de animação stop motion do filme foram feitos por Ray Harryhausen, que ajudou a fazer o filme do King Kong anos atrás. O roteiro ficou com Fred Freiberg, Eugene Rory, que também dirigiu o filme, Louis Morhen e Robert Smith. O roteiro deles foi baseado no conto de Ray Bradbury de 1951, The Boghorn, especificamente a cena em que um farol é destruído pela criatura. Produzido por Jack Daniels, Hal Chester e com a trilha sonora composta por David Butopo, O Monstro do Mar é lançado nos cinemas no dia 13 de junho de 1953. No filme, o Redosaurus foi um dos últimos sobreviventes de sua espécie, semelhantes a um lagarto que viveu há milhares de anos atrás. Essa espécie viveu desde o Paleolítico Médio, que foi na época em que o indivíduo do filme foi congelado no Ártico. Milhares de anos depois, especificamente em 1953, um teste nuclear aconteceu no Ártico, e isso acabou o despertando. Ele desceu pela costa norte-americana, destruindo tudo em seu caminho e terminando em Nova York, seu lar original, segundo o paleontólogo do filme. Esse mesmo paleontólogo, junto com o protagonista, criaram uma teoria para tentar explicar como que o Redosaurus estava vivo após todo esse tempo. Eles sugeriram que o animal, há milhares de anos atrás, migrou para o Ártico, onde na época possivelmente não era tão gelado como hoje em dia. A criatura entrou em algum tipo de caverna subterrânea e acabou meio que hibernando por lá. Mas vários anos depois da extinção dos dinossauros, o animal acabou sendo congelado no meio de sua hibernação, e isso o deixou meio que, entre aspas, vivo, até que os testes nucleares do filme o despertaram de sua hibernação, e ele acabou sendo descongelado e criou seu caminho de destruição até Nova York. A criatura desceu, como eu já citei, pela costa norte-americana, destruindo tudo em seu caminho e terminando em Nova York, o seu lar original. Redosaurus vagou pelas ruas, comendo qualquer coisa que encontrasse, desde carros a seres humanos. As tentativas de matá-lo
foram complicadas por causa de uma doença antiga que ele carregava. Derramar seu sangue libertou algum tipo de praga que era tão mortal quanto o próprio réptil. O Redosaurus foi finalmente morto em Coney Island, quando o isótopo radioativo foi atingido em um ferimento que estava localizado em seu pescoço. Pescoço, gente, olha lá. Ferindo mortalmente e também neutralizando a doença. Como o Redossauro sucumbiu ao isotopo, um incêndio começou destruindo o maquinário de uma montanha-russa espalhada pela ilha. O Redossauro se libertou da montanha-russa em chamas e rugiu desafiadoramente, antes de finalmente cair no chão e morrer pelos ferimentos. O Redosaurus tem uma personalidade literalmente igual à de um lagarto. Logicamente, os lagartos não são efetuosos do mesmo jeito que os cães, e geralmente são ainda mais independentes do que os gatos. São animais que precisam ter sua liberdade respeitada para serem saudáveis. No entanto, possuem um caráter muito tranquilo e não são tão agressivos, a não ser que se sintam ameaçados. Ele também demonstra ser bastante curioso em quase todo o filme, como nessa cena onde ele fica curioso sobre o farol, antes de o derrubar por completo. Confiram a cena. A criatura também possui algumas habilidades interessantes, como por exemplo as que eu irei citar. O sangue do Redosaurus, como já citado, contém uma doença que pode causar rapidamente doenças graves como anemia, dor de cabeça constantes e eventualmente a morte. Ou seja, não é uma boa ideia tocar ou sequer chegar perto do sangue deste animal, pois possivelmente você não irá acabar numa situação muito boa. Ele tem uma durabilidade até que considerável. Suas escamas eram grossas o suficiente para não serem feridas por armas pequenas, embora munições mais pesadas fossem capazes de feri-lo o suficiente para até matá-lo, como lança-chamas ou granadas. Seu corpo também foi resistente ao ponto dele estar em perfeitas condições desde a era mesozoica até o início do filme. Isso mostra que ele tem bastante resistência aos climas extremos. O Redossauro tem até algumas habilidades físicas, já que ele não possui nenhum tipo de poder especial ou coisa do tipo. Ele confiou principalmente em seu corpo e membros poderosos durante o combate, mostrado quando ele tomba sobre um farol e esmaga um carro como se fosse um inseto. Suas mandíbulas também foram capazes de matar um humano com apenas uma mordida e destruir facilmente os trilhos de uma montanha russa. Apesar de ser um dinossauro de proporções gigantescas, ele tem algumas habilidades anfíbias. Ele é um ótimo nadador, pois ele nadou do Ártico até Nova York. Ele também tem bastante fôlego, ao ponto de nadar grandes períodos de tempo debaixo d'água. Possivelmente, essas habilidades foram inspiradas na iguana marinha, onde ela também possui habilidades anfíbias muito interessantes e semelhantes ao Redosaurus. Originalmente, o Redosaurus deveria ter uma habilidade, cujo nome seria chama atômica. Ele iria respirar, e quando fizesse isso, sairia uma fumaça de seu nariz, e em seguida ele poderia soltar uma grande chama de fogo atômica de sua boca. Mas infelizmente essa habilidade foi descartada devido a problemas com orçamento. No caso, eles não tiveram grana para fazer isso. Ah, e o máximo que vocês poderão ver dessa habilidade são nas fotos dos pôsteres do filme, onde é mostrado um pouco da habilidade. É uma pena que essa habilidade não tenha dado certo. Seria uma habilidade bem destrutiva para a criatura. Agora, algumas curiosidades para vocês. O Redosaurus, junto com o King Kong, foi uma das principais inspirações para Godzilla. Por exemplo, o título de Godzilla durante o desenvolvimento foi, na verdade, Daikaiju de 20 mil milhas submarinas, cujo enredo era semelhante ao Redosaurus, um antigo dinossauro que é despertado por testes nucleares no atual do Bikini e vem atacar Tóquio. Mais tarde, o título foi alterado para Godzilla, porque Tomoyuki Tanaka achou que era muito longo. Uma criatura semelhante ao Redosaurus, se não for um da mesma espécie, apareceu brevemente no filme de 1970 When Dinosaurs Ruled the Earth. Embora não seja claro se é uma homenagem ao Redosaurus,
Ele tem uma breve briga contra um Tiranossauro Rex, até ser morto por ele. Essa é a possível menor versão do Redossauro já vista em algum filme, desde a versão gigantesca que nós vimos em 53. Ele era menor que um T-Rex e acabou morrendo com uma simples mordida. Mas ao menos valeu a referência, né? Apesar de não ser tão conhecido atualmente, o Redosaurus foi muito importante para a história dos filmes de monstros gigantes no cinema, tendo sido a inspiração para vários outros monstros depois, como Gappa, Gorgo e o próprio Godzilla. O filme tem uma história legal, lucrou bem, tem personagens legais se você prestar bem atenção, um monstro muito incrível e que deveria sim ter um novo filme, pois cá entre nós, pessoal, ele merece mais uma segunda chance.